Maru, agora você. Isso. Oi, Oiê! tudo bem? Cons- Tudo bem, e Consegui. você? Tudo bem. Que bom. É simples, né? É facinho. A gente, a gente só tem que ficar de olho que o Instagram corta a gente, sabe? Sei. Aí eu fico de olho aqui no relógio. Ai, Maru, que bom. Bom conversar com você. Que bom que você aceitou o convite. Boa noite a todos que estão aí. Cássia já entrou dando boa noite. É, Então, pessoal, estamos aqui mais uma live, né? Aproveitando essa quarentena para, enfim, conversar, produzir conhecimento, discutir, né? Aproveitando o momento para produzir, né? Em nome da meninada, em nome das crianças. E eu chamei hoje Maru para conversar. Ela não chama Maru, mas a gente conhece ela como Maru. Daqui a pouco ela vai se apresentar. E porque na quinta-feira passada eu conversei com a Giovana, pediatra, mãe de três, e ela trouxe, né, a questão das crianças pequenas na escola, né? Ela trouxe, a gente conversou muito sobre a visão da pediatria, como que a pediatria está ouvindo, né, tanto as necessidades sociais mesmo da criança estar na escola, né? A escola enquanto um apoio para as famílias que são pequenas, né? Para as famílias que estão com menos pessoas para ajudarem nesse cuidado por uma série de questões, mas também por uma questão das próprias crianças, né? E ela diz em três experiências enquanto mãe da necessidade que os próprios filhos apresentaram para ela, né? Então eu achei que ia ser um caminho muito interessante depois dessa deixa que ela disse, né? Que existe uma demanda da criança, né? Que temos uma geração que já nasce de olho aberto, né? Que já responde a estímulos desde dentro da barriga. Então, aquele pressuposto de que a criança só socializa depois dos 3 anos, ele cai um pouco por terra, né? É claro que a socialização é diferente, quanto mais velha ela vai ficando, é mais madura, né? Tem uma série de diferenças, mas ela é um ser social desde sempre, assim, né? E aí ela fala do direito da criança de ser uma pessoa, de ter uma individualidade para além do núcleo familiar. E é com essa deixa que eu começo a conversar com a Maru. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho do seu percurso, assim. Então, gente, boa noite. Obrigada pelo convite, Lê. É um prazer estar aqui, representando esses pequenos seres humanos, né? E então, o meu caminho foi pela pedagogia e logo que eu comecei no Clique, eu já iniciei com essas crianças bem pequenininhas. Então, minha busca, minha pesquisa teve sempre um foco maior nelas. E aí a gente vem aprendendo, né? Muito mais assim, através da prática, da troca, do que da teoria. Então, assim, aproveitando a sua deixa, é, a gente queria falar desses bebês, né? Essas crianças pequenas, assim. Qual que é o lugar delas na sociedade, na escola? Como é que a gente pode representá-las, já que elas não se comunicam de forma verbal ou lógica, né? Será que a gente pode pegar uma criança dessas, colocar debaixo do braço, levar para onde a gente quiser, fazer o que a gente quiser, né? Qual é o alimento que eles precisam? Então, acho que vale a pena salientar a importância desses 3 primeiros anos na vida dessas crianças, né? Que é algo tão exponencial, assim, onde eles adquirem tanto, mas que depois isso não é lembrado, né?
E eu gosto de fazer uma metáfora desses 3 primeiros anos com a construção de uma casa, que seria assim a fundação da casa, né? Algo que a gente não vê, mas que sem a fundação a casa não para em pé. Se tiver um vento forte, a casa cai sem a fundação. Então é isso com o ser humano, né? Se a gente não tem aquela primeira base, depois como que a gente vai lidar com o que a vida vai trazer? E hoje em dia, a gente fica se perguntando, né, de onde que veio essa ideia de que a criança precisa de um único adulto de referência, porque que dizem ainda que ela precisa ficar no apartamento, com a babá ou com a mãe. Já que hoje em dia a gente não tem mais aquela rede que se tinha antigamente, né? Que eram os vizinhos, a família que morava perto, a rua, que era segura, né? Hoje em dia a gente não tem isso. Então, acho que a nossa rede hoje é a escola. Ela tá ali para apoiar, para dar uma base para aquela família e para aquela criança. E a gente vem de um lugar que a gente abarca um conhecimento, né? A gente busca um conhecimento para dar algum suporte. Então, assim, a escola está ali para acolher essa família, né? O que a escola traz? Eu acho que a escola ela traz um universo imenso para aquela criança explorar. Então, desde o espaço físico até as pessoas que estão ali em torno dela. Então, acho que falando primeiro assim da pessoa de referência que vai receber aquela criança tão pequenininha na escola, né? Como que funciona isso? Então, a Eu gente... fiquei pensando, Maru, rapidinho, desculpa te interromper, mas no meio dessas conversas, de algumas colocações que a Giovana fez, né, e depois a nossa conversa preliminar, né, essa live, eu fiquei pensando que a escola da criança pequena já foi, em algum momento, um lugar de só do cuidado, né? Só de manter essa criança viva, alimentada e limpa, né? Até a mãe voltar, assim. Assistencialista, né? Sim, já foi uma escola assistencialista, né? E depois de todas as pesquisas que a gente tem hoje, né? Tanto da psicologia quanto da pedagogia, quanto, enfim, de todas as ciências que pensam na criança pequena, da pediatria também, né? A gente sabe que a criança, ela não é, o bebê não é só, né, um ser a ser cuidado, alimentado e limpo, né? Assim. Então, quando você fala de uma pessoa de referência na escola, já é uma mudança de paradigma, né? Já é uma escola que não é mais assistencialista, né? Ela não é Sim. mais uma extensão do hospital, né? Digamos assim. Ela Não é já é algo um espaço mecânico. pensado, sim, ela é um espaço pensado nas necessidades da criança daquela idade, né? Isso eu acho muito importante a gente marcar essa diferença, assim, né? Sim. E esse bebê, ele nasce, né, com competência e potencial para se relacionar. Desde o dia que ele nasceu, né? Então, ele pede esse lugar que não é mais esse lugar assistencialista, mecânico, onde troca uma fralda, entrega, próximo, ou até assim, que assim, as pessoas se vestiam de branco, né, para cuidar. Ele não é mais esse Com lugar. máscaras, né? A criança, ela pede muito mais que isso, né? Ela tem um potencial imenso desde que ela sai da barriga daquela mãe. E a escola, ela tá ali para oferecer isso, né? Para oferecer esse alimento que ela precisa naquele momento. Então, além do espaço físico, que eu acho que hoje em dia a gente não tem mais esse espaço dentro de casa. A gente mora em lugares muito pequenos, muito fechados, cercados por muros ou paredes, né? Então a gente tem esse espaço na escola e essa pessoa que abarca de um conhecimento e que vai receber essa criança. Não só para cuidar. Esse cuidado envolve, ele vai muito além dos primeiros cuidados, né?
Então, assim, quando a criança chega, a gente recebe aquele ser, ela, ela vai ter como referência uma pessoa em que ela vai construir um vínculo afetivo para ela poder confiar e se desenvolver de maneira plena. Então, aquela educadora que está responsável por aquele bebê, ela está, de certa forma, presente ali, atenta a todo momento. Então, desde uma troca de roupa, isso acontece de uma forma muito presente, assim, a gente se comunica com a criança, né? A gente conta para ela o que está acontecendo naquele momento, que eu vou pegar o braço dela, eu vou tirar aquela roupa, porque a gente vai trocar uma fralda, porque tá calor. E ela interage a todo momento. Ela tem reações. Se a gente tiver um olhar delicado de observar aquilo, a gente consegue perceber que essa criança interage a todo momento. E ela precisa dessa interação para ela confiar e desenvolver. E a partir do momento que a gente cria aquele vínculo, ela vai se movimentar por aquele espaço, que é o que ela mais precisa, porque ela vai se construir como ser humano nessa fase a partir do corpo. O corpo é o instrumento dela, né? Então, aquele corpo, ele vai explorar o chão, ele vai explorar a terra, a grama, o que está perto dele. E para ela dar conta E é da... tão muito importante o que você falou, né? Assim, que para ela sair e explorar, ela tem que estar segura com esse adulto, né? Assim, Sim, a então esse gente... adulto ele realmente é uma referência importante, assim, né? Sim, e a gente percebe isso, né? Que assim, depois do momento que a criança criou esse vínculo, ela vai. E esse vínculo surge também de uma aposta nossa, né? Que a gente olha para aquele ser humano e a gente acredita que ele é capaz. E a gente está ali para ele. Então, assim, ele está se movimentando livremente, buscando a sua própria singularidade, mas a gente está observando a todo momento o que que ele está fazendo, o que que ele precisa, se ele precisa de alguma mediação. Então, a gente fala assim, que a gente prepara aquele ambiente para ele, né? Eu não ensino ele a andar, por exemplo. Eu preparo um ambiente para que ele possa buscar aquilo através do corpo dele. E aí a gente chega também nessa questão do alicerce dessa criança, né? Que a gente tem a rotina, o ritmo, vem também da imitação, porque essa criança ela não tem um localizador, né? Ela é atemporal. Então, ela precisa de uma rotina marcada para ela também se sentir segura e saber o que que ela vai fazer daqui a pouco, né? Eu posso estar com fome agora e estar conversando aqui com você naturalmente, que eu consigo controlar isso. A criança não, né? Ela é um ser orgânico. Então, ela precisa desse atendimento básico, né? E a gente demarca aquela rotina para também ela se sentir segura naquele ambiente. Então ela sabe que ela vai chegar naquele momento, que a educadora vai receber ela, que as outras crianças estão ali também recebendo ela, que a gente vai brincar um pouco, depois ela vai se alimentar. E a gente demarca esse ritmo muito através da respiração, né? A gente ensina a criança a respirar. Então, a gente chama essa respiração dos momentos de contração e de expansão. A gente precisa do equilíbrio entre os dois, né? E a criança mais do que nunca. Então, a gente alterna isso na nossa rotina. Vai ter uma hora que ela vai estar brincando livremente num espaço ao ar livre, buscando as coisas ao redor. Depois desse momento, ela vai para dentro, ela vai para um momento de concentração, que pode ser o lanche. Depois desse momento do lanche, a gente vai para mais um momento livre de expansão, onde ela vai buscar autonomia. E esse respirar faz com que ela não se canse tanto, né? Se ela ficar muito tempo fora, ela se cansa. Se ela ficar muito tempo dentro, ela também se cansa.
Então a gente tem um cuidado com esse respirar dela. E E é interessante, né? Porque na educação a gente trabalha, aliás, desde que o bebê nasce, né? A gente trabalha com essa dicotomia de ausência e presença, né? E é exatamente essa ausência e presença que constituem aí que o sujeito vai se constituindo, né? Assim, porque é na ausência que ele busca, né? É na presença exatamente. que ele se conforta para estar bem, né? Sim, E tem a uma frase gente. muito legal é, que o Cortella usa, mas eu acho que não é de autoria dele, que diz o animal satisfeito dorme, né? E então, assim, a ausência também é importante, né? Ir Sim. para fora também é importante, se desafiar também é importante, né? Uhum. Buscar, né? Assim. E a gente aposta, né? Quando a gente cria algo para que ela se desafie, para que ela conquiste, a gente aposta nele, né? Essa conquista é muito importante para ela confiar em si mesma, para ela tentar, não conseguiu, tentar de novo, se arriscar. Então a gente, desde o início, a gente aposta naquele ser humano. E você tocou nesse assunto, assim, da gente, da ausência, da presença. É, então a gente que está convivendo com essa criança, a gente sabe também diferenciar um choro, né? Assim, é, a criança ela se comunica através do choro. Então não é porque ela está chorando que ela está em sofrimento. O choro é o que ela sabe fazer. Então, se ela tá com fome, ela vai manifestar através do choro. Se ela tá com sono, ela vai se manifestar através do choro. E se ela tá sofrendo com algum incômodo, também é através do choro. E a partir desse vínculo que a gente cria com essa criança, a gente consegue diferenciar esse choro, né? Então, assim, se essa criança tá precisando de um colo, de um acolhimento, a gente vai imediatamente dar isso para ela. Se ela tá com fome e tá na hora do lanche, a comida tá chegando, eu consigo contar para ela com a maior tranquilidade de que a comida está chegando, né? Assim, é, eu consigo suportar aquele choro por causa da diferença, né, entre um e outro. Porque você E conhece a criança, né? Você conhece as maneiras dela de se comunicar, né? isso. E esse momento da espera dela é importante também, né? Porque a gente precisa esperar, aprender a esperar também, né? A nossa vez, aprender a dividir o nosso espaço, a criar essa empatia, né? A criança ela é capaz de criar essa empatia das primeiras relações, né? Tem uma coisa muito Uhum. interessante que a gente vê, que é, por exemplo, às vezes a gente está tentando ajudar uma criança a comer e ela não aceita. E aí uma criança um pouquinho mais velha que ela, assim, por volta talvez de um ano e pouquinho, um ano e meio, ela percebe aquilo, ela levanta de onde ela tá, ela vai até aquele bebê e ajuda, né? Sem a nossa interferência. Isso acontece de uma maneira tão natural, tão orgânica, e a gente percebe que a relação tá ali, naquele movimento simples, né? A gente vê isso muito acontecer entre essas crianças pequenas. Uhum. E quem somos nós para saber como que elas passaram uma para outra essa informação, né? Uma É, comunicação que está muito além da nossa competência, né? Que a gente perdeu, né? Esse feeling, totalmente. receber o mundo com todos os sentidos, né? É, acho que por elas terem assim chegado aqui tão recentemente, né, elas são capazes assim de ter essa sensibilidade muito maior que a nossa. E esse espaço, né, que a gente cuida dele, assim, a gente acredita também que ele precisa, assim, precisa ser um ambiente calmo, né? A gente acha muito engraçado, assim, no clique, né? Que, por exemplo, a gente é dividido por uma cerquinha pequena, né? Onde ficam as crianças menores e do outro lado da cerquinha as crianças maiores. E de repente chega um adulto, né? Onde a gente tá, onde as crianças menores estão assim. Ai,
Que bom estar aqui. Eu tava precisando tanto de um respiro. Então, eu acho que aquele ambiente, ele já transmite uma calma, né? É, a gente sente, né? A gente A só não gente percebe às sente. vezes, né? Muito bom, tem razão. E eu acho que a gente tá ali junto como uma rede para dar um apoio para aquela família, né? E para aquela criança. Porque hoje em dia a gente vê muito, assim, existem muitos blogs, existem muitas informações na internet, né? Mas é tudo tão genérico, né? Assim, é, é tudo assim, é uma receita, é algo pronto, sendo que cada criança, ela é tão singular, então a Uhum. gente pode trocar sobre aquela criança, né, com os pais, com a família. E o blog, né, as informações na internet, elas são uma via de mão única, né, elas não perpassam por essa interação. Então, eu acho que Uhum. a escola tá ali para dar um apoio para essa família, para essa mãe que talvez se sinta tão sozinha, né, com esse filho. Uhum. Principalmente as mães, assim, de primeira viagem, que às vezes se sentem tão vulneráveis e são pescadas por esse mercado consumidor, que oferece tanta Sim. coisa, e aí a gente, assim, a mãe acaba acreditando que realmente ela precisa daquilo tudo. E não, né? E assim, né? O que você está falando, né? A maternidade hoje, ela é muito solitária, né? E aí, quando eu falo maternidade, maternidade, paternidade, né? E quem está nesse cuidado direto com a criança, ela é muito solitária, né? E isso é um prato cheio, né? Para o mercado de consumo, né? Uhum, E você escuta lá falando que se você, né, que aquele brinquedo ele vai desenvolver uma capacidade, né? Uma coisa que eu acho muito assim fora de qualquer percepção, de qualquer estudo da criança pequena, é dizer que um programa de televisão desenvolve empatia, né? é. Ele pode desenvolver qualquer coisa, menos a empatia, assim, né? Porque não tem jeito, não existe isso, né? A É, empatia, ela pressupõe relação, ela pressupõe ir e vir, ela pressupõe, né, um outro ali que existe, uhum, não dá para ser a tela, né? é. Então, só que eu acho que nesse momento de extrema carência até, né, de contato e de respaldo que as famílias ficam quando vem um bebê, né? Uhum, A chance de você cair nesse discurso é muito grande, né? Assim, é. então, aí você compra o brinquedo, não sei o quê, e essas O brinquedo receitas que são muito fala. malucas. É, É, ou então, né, nossa, não pode dar chupeta de jeito nenhum, ou então dá chupeta, ou então usa fralda assim, usa fralda assado, né? é, Uma série de receitas como se ali não tivesse um sujeito, não tivesse uma família, exatamente. não tivesse um contexto, né? Uhum. A gente esquece da singularidade daquele sujeito e daquela família, né? Porque até a gente pode ver isso entre irmãos, né? Que eles são educados da mesma forma, mas eles são completamente diferentes. Então a gente precisa dar valor à singularidade de cada um, né? E ajudar aquele ser humano no propósito dele, né? No aquele ser humano único mesmo. Aí E a ajudar no gente. propósito dele é muito lindo. Peraí que meu papel caiu aqui, eu vou ter que pegar. Peraí. Tá. Senão a gente fica conversando, o papo é bom e eu Sem esqueço de norte, trazer né? coisas importantes. E a gente fica pensando sobre esse senso de coletividade, né? Que essas crianças vão formando, assim, dentro da escola, né? É, assim, a dividir o espaço, a dividir o brinquedo, a respeitar o espaço do outro e se colocar também no seu espaço, né? Porque ele também precisa Uhum. demarcar o espaço dele como sujeito.
Então a gente percebe que isso acontece desde muito cedo, né? É, essas crianças, elas, né, entre essas relações, né? Entre um resmungo, entre até uma mordida, que acontece muito entre 1 e 2 anos, é ali, é entre pares, que elas vão descobrir o mundo, que elas vão se formar como sujeitos, que elas vão se desenvolver como um ser humano pleno, né? Uhum. Você E sabe uma cena que eu adoro, que a gente vê, o que é muito comum, né? Assim, com as crianças pequenininhas, né? Assim, berçário maternal, um final do berçário, assim, maternal, é como que as crianças experimentam o outro, como elas experimentam os objetos no primeiro momento, né? é, Então elas sentam em cima do amigo, elas cutucam o amigo, elas tentam pôr o dedo no olho do amigo, né? Assim, como se o é, amigo fosse um bichinho que tá aham, ali, né? E é exatamente a hora que o amigo responde, né? Que o amigo chora, que o amigo morde, que o amigo, enfim, né? Coloca um basta naquela relação, que ela aprende que o outro é o outro, não um objeto, né? E olha a é, seriedade disso, isso. E né? esse Você aprender que despertar, o outro é o outro, uhum, né? Que ele que não não é o sou seu eu, objeto, ele não está a seu serviço, né? Assim, exatamente. E isso essa cena para essa. mim é uma das mais lindas. E a gente, assim, como adulto, a gente media isso, né? Porque a gente sabe que isso vai acontecer. Então, assim, a Sim. gente media, é, chega um momento que a gente precisa interferir, mas aquela interação é muito importante para eles se descobrirem, né? Nossa, é maravilhosa, né? Tem uma outra cena também que é muito engraçada, que quando um para de chorar, o outro vai lá e faz assim, né? Pra ver se ele desliga, né? Assim, isso a gente também vê. Eu É, ainda nunca vi um bebê fazendo um touch no outro, mas eu acho que ainda a gente ainda vai chegar lá. Mas o desligar, assim, a gente vê, né? a gente Aperta o vê. botão pra ver se para de chorar, né? Assim. E como que a gente leva eles assim também nessa questão, né? Assim, se um tá chorando, a gente conta pra ele, por que que você não vai lá, faz um carinho nele, ajuda ele. E como que eles têm um prazer em fazer isso, né? Assim, por exemplo, um amigo tropeça, cai, eles têm um prazer de ir lá buscar um gelo e ajudar a colocar no amigo. Isso é muito bonito de se ver, né? É. A Paty tá falando do tirar e colocar o bico também. Essa é clássica, né? Você tira o bico, vê chorar, põe o bico. Tira o bico, vê chorar. E é um E aí teste, uma né? hora você tira o bico, não chora. Aí você fala, gente, o que que acontece? Aí você põe o bico na sua boca pra ver se ele chora, né? E aí E é ali muito bom acontece, isso. se a gente tivesse uma câmera escondida, assim, né, pra filmar o que que acontece, assim, na singularidade desses momentos, né? Porque é isso, é a presença desse adulto, de observar esses pequenos gestos na sutileza. Porque se a gente não tá presente ali de fato, a gente não consegue enxergar. E eles estão a todo momento contando algo, reagindo ao mundo, reagindo a, a- às coisas de certa forma, ao que está em torno deles, né? Então, se a gente não está ali presente, com um interesse genuíno, a gente não consegue observar e corresponder àquela criança, né? Isso é muito Uhum. importante, esse interesse genuíno, porque a criança, ela percebe isso. Ela percebe se eu tô ali mexendo no meu celular, pensando em outra coisa. Ela é um termômetro. Isso é muito interessante também, que a criança é um termômetro, né? Assim, ela é um termômetro da presença. Se você tá ali presente, ou se você tá em outro lugar, pensando no seu final de semana, e se você tá num dia bom ou num dia ruim, né? Então, assim, se a gente tá num dia mais difícil, aquela criança também, ela fica um pouco mais desorganizada. Então a gente Sim. se atenta muito para nossa, para o nosso autocuidado, para a nossa autoeducação, né? Eu acho que não é à toa que a gente busca tanto isso dentro do clique, né? Assim,
os nossos grupos de estudos, as nossas supervisões, onde a gente cuida da gente, onde a gente conversa sobre cada criança, e nas nossas formações, né? Que eu acho que a gente busca essa autoevolução, já que essa criança é uma esponja e ela imita tudo, então eu preciso ser um ser digno de ser imitado, né? Porque Maravilhoso. ela vai, Mas é maravilhoso mesmo. é, ela vai imitar Né? sutilezas, né? Algo que às vezes a gente não consegue ver, de fato. Uhum. E então, assim, ela é esse termômetro. Eu acho que isso é interessante a gente ver, assim, na escola e dentro de casa, né? Na escola mesmo, assim, a gente percebe, quando uma criança não tá bem, a gente percebe que tem alguma coisa errada ali, ou através do choro, ou através das atitudes dela naquele dia. E se a gente vai conversar com a família dessa criança, é certeiro que aconteceu alguma coisa. Que ou essa família tá mudando de casa, ou tem alguém da família que não tá bem, alguém, assim, um avô doente, tem uma preocupação, ou um irmão que chegou. Então a criança, ela fala tudo, né? Isso é que eu fico assim, por mais que a gente tá ali o tempo todo, mas isso me impressiona sempre, porque ela conta tudo pra gente. Então, essa troca é muito importante, né? Essa parceria escola-família. Olha, hoje a gente percebeu que seu filho, ele tá diferente. Tem alguma coisa acontecendo? E aí aquela mãe vai, tem, me ajuda, né? Ah, tinha uma pergunta aqui, eu não sei mais quem perguntou, mas eu acho importante, perguntando a partir de qual idade a criança imita, né? Aham. Então, eu acho que desde que ela nasce, ela é um ser que imita. Porque ela constrói o mundo dela através da percepção do que ela vê. Então, ela imita sempre. E ela começa, assim, ela imita muito também, assim, a gente vê através do desenvolvimento motor dela. É, ela imita o que que acontece, assim, à volta, o que aquele ambiente está proporcionando. Então, por exemplo, já foi falado que antes a criança, o bebê, quando ele nasce, ele é um reflexo, né? Assim, ele movimenta através de reflexos. Mas não. É, ele imita o que ele vê no mundo, né? Por isso que a gente quer mostrar pra ele um ambiente calmo, coisas bonitas, é, um olhar, um olho no olho, uma presença. Uhum. Eu fico pensando que ele imita desde a mais tenra idade, né? O bebê com poucos meses já responde um sorriso com outro sorriso, né? Então, É. isso já nos dá uns sinais, né? De que Uhum, desde muito pequenininho ele imita, né? É, e então, ele tá ali, agora ele sente desde sempre, né? Porque aí sim. também eu acho que tem uma diferença entre imitar e o sentir, né? O que que tá acontecendo, assim. Uhum, Então, quando a gente vê estudos, né? E aí a Giovana traz isso de um jeito bem legal, trouxe isso na live passada. Quando a criança responde a estímulos externos desde dentro da barriga, né? é. Então ele está interagindo com o mundo desde sempre, né? Assim, Uhum, e aos poucos ele vai aprendendo a imitar, né? E primeiro imitar o adulto, né? Que é quem ele enxerga, porque e esse exemplo que eu trouxe, né? Que eu acho bonito assim da criança descobrindo que a outra criança não é um brinquedo, né? Não é um objeto. É porque até então ela é, né? O adulto que está ali cuidando e agindo sobre ela e a outra criança né? É, uhum, até essa interação começar a acontecer, ela é, né? Ali mais como diz, mais uma coisa da sala, né? é. Assim, ou Mas, daquele berçário.
E aí ela vai lá cutucar essa coisa e descobre que não é uma coisa, né? Então ela imita primeiro o adulto até descobrir o amigo, né? E depois ela Sim, começa a imitar o amigo, né? E aí a gente vê claramente, assim, perto, sei lá, com. Não sei se você concorda, mas com uns 10, 11 meses ela tá imitando diretamente o amigo já, né? sim. E, inclusive, assim, até nessa questão da alimentação, né? Assim, a gente vê, assim, que quando elas estão juntas, é, uma não gosta daquilo, mas se ela vê o amigo dela comendo aquilo, ela começa a ter um interesse por aquilo, né? Então, como que essa socialização se dá também desde cedo, né? Como que essa convivência entre essas crianças pequenas se dá de forma saudável e entre trocas tão interessantes. E interessante você falando isso, que ela cutuca, tira o bico, faz isso, faz aquilo, é mais um indício de que ela descobre o mundo através do corpo dela, né? Então, assim, é através dos 5 sentidos, né? Ela vai pegar, ela vai colocar na boca, ela vai sentir o cheiro, ela vai sentar, virar de bruço, engatinhar, andar, até ela conseguir subir um degrau, uma árvore. E assim, ela vai cair? Vai. Mas isso faz parte da vida, do acontecimento natural. E é ali que ela vai conhecer o próprio corpo, que ela vai conhecer os limites daquele corpo, né? Que ela vai se confiar em si mesma, o que ela pode, o que ela não pode fazer, né? A partir dessa construção corporal, para depois ela seguir com o desenvolvimento cognitivo e mental. Ela tem que explorar esse corpo que ela habita, né? Assim, É, saber o que fazer com ele, né? Com com essa, essa não só casa, né? com o corpo de dentro e de fora, né? Assim, com as informações de fora e de dentro, né? Uma Uhum. coisa muito interessante que você citou a questão da fome, né? A gente vê isso quando a gente recebe a criança pequena, né? Ela chora desesperadamente porque ela não sabe significar aquilo que está vindo de dentro da barriga dela, né? É, E, exatamente. Ela não sabe e a nomear. gente ela não sabe, né? E ela não sabe como que ela faz para acalmar aquela sensação de desconforto, né? Uhum, E na hora que você dá uma borda de palavras para ela, que você fala, calma, o almoço já tá saindo, sente o cheirinho, olha, uhum. já tá descendo a escada, né? Na hora que a gente dá essa borda de palavras para ela, ela vai entendendo que aquele incômodo, que ela não vai morrer por causa daquele incômodo, Sim, que vai dando para suportar aos poucos, né? uhum, E ela vai entendendo até o que que faz com isso, né? sim. Assim, até chegar ao ponto do Theo aqui, né? Que acabou de fazer 3 anos, que tá com fome, vai lá e pega uma fruta, né? Independente da hora que Escala e seja. pega. Ele já sabe o que fazer com essa sensação, né? Mas o É, bebê pequenininho não sabe, aí ele chora, né? é. E aí eu volto também na importância de conversar com essa criança, né? Interagir é conversar, né? Contar pra ela assim, eu sei que você tá com fome, você vai comer agora, você precisa esperar um pouquinho, mas essa comida vai chegar. Eu sei que a sua barriga tá pedindo e eu tô aqui pra te ajudar. Então a gente vai contando e através dessa repetição, ela vai entendendo aquilo, né? A gente vê muito isso também através da repetição, né? Isso acontece todos os dias. Então, é como contar uma história também, né? Assim, a gente conta a mesma história por vários e vários dias. O adulto cansa daquela história, mas a criança não. Ela precisa daquela repetição várias vezes para ela elaborar, né? Cada vez que você conta, ela elabora algo novo. Então, assim, E eu ela acho. leva pra brincadeira, né? E E ela aí leva ela pra brincadeira o é mundo que muito tá legal. acontecendo em volta dela, né? Então, se é a história, se é assim, a gente vê que essa imitação também fica muito evidente quando ela começa a pegar um boneco e fazer o boneco dormir, trocar a fralda do boneco, dar comida pro boneco, tudo que a gente faz com ela, né? Então, tudo que a gente faz com ela, ela tá elaborando na brincadeira dela.
Uhum. Quão importante é esse brincar, né? Esse brincar livre, sem a nossa intervenção, né? Onde a gente dá a chance dela buscar a autonomia dela, dela explorar aquele universo que ela tá conhecendo, né? O Maru, e um assunto que é muito polêmico, né, quando a gente discute, né, o bebê na escola, é a questão do machucar, né? Eu acho que tem isso por um lado, e hoje em dia tem até joelheira, né, para criança engatinhar. E por outro lado, é a questão do contato com a natureza, né? Do sujo, da terra, de ai, vai pôr na boca, né? Eu acho que também é um assunto bem polêmico, assim, que a gente podia entrar nele agora, Sim. né? É, então, eu acho que essa é a grande preocupação, assim, dos pais, né? O machucar e e a natureza em si, né? Eu acho que, assim, o machucar, ele faz parte, assim, do crescimento da criança no sentido, assim, a gente quando a gente prepara aquele ambiente para a criança, a gente tem todo um cuidado, né? A gente tem uma visão para os riscos que ele oferecem. Mas tem certos riscos que a gente deixa aquela criança correr, porque é importante para ela conhecer até onde ela pode ir. É uma coisa muito difícil do adulto contar para ela, né? Ela vai descobrir aquilo através do ambiente mesmo. E esse ambiente natureza, que a gente fala tanto, né? Que a gente faz tanta questão de proporcionar. Gente, é a natureza. O próprio nome já diz, né? Assim, não é nada comprado, não é nada feito. É a natureza, é de onde a gente veio, né? É a terra, é a grama, é o fruto da árvore. E ele tá ali na nossa frente, né? Assim, a gente volta de novo nessa questão da criança explorar o mundo através do corpo, através dos sentidos. É a natureza que vai trazer esse universo de exploração para ela, né? Não é só porque é legal ou divertido subir uma árvore ou pular numa poça de lama. Aquilo vai trazer destreza para ela, ela vai trazer conhecimento, né? Assim, tá dentro do direito dela de buscar essa autonomia, né? Traz os desafios, né? Assim, eu fico pensando que nós seres humanos, né? Assim, a indústria, né? Nesse sentido, não é capaz de produzir uma diversidade de um gramado com pedrinhas, com minhoquinhas, né? Com uma terrinha diferente, com um matinho que cresce ali, com uma florzinha diferente, né? Assim, É, um tanto de coisa acontece num espacinho de grama, né? E a gente não é capaz, né? Não tem brinquedo que faça isso, né? Não tem brinquedo que proporcione e elas essa dizem, oportunidade. sim, elas contam isso pra gente, né? Porque elas se interessam muito mais pela natureza ou por brinquedos desconstruídos, né? Sim. Até porque ela não precisa de nada construído. Ela vai usar a imaginação dela, né, para construir alguma coisa. Então, ela é muito mais capaz do que nós nesse sentido, né? A criança ensina pra gente a brincar. Então, ela cria a partir da imaginação dela. E o quão é importante a gente deixar que ela explore essa imaginação, né? Ao invés da gente deixar que aquele ser seja passivo de algo, que é, por exemplo, a televisão, né? Ela se torna um ser passivo de algo que acontece ali na frente dela. As coisas passam muito rápido, mudam de cores muito rápido e tudo é muito. é, não é nada natural, né? Então, quando ela tem esse ambiente da natureza nas mãos dela para criar, recriar do jeito dela, eu acho que isso é muito rico. Sim, explorar, né? Estar. Explorar.
Eu Eu fico vejo, pensando na diversidade de é, estímulos táteis que a natureza traz também, né? é, Assim, e que aquele tanto de brinquedo colorido de plástico não traz, né? uhum. E se a gente dá, por exemplo, um pedaço de brócolis para ela vai adorar muito mais do que se eu der um carrinho ali de plástico, né? Assim, aquele material natural, tanto que a gente vê isso na hora da alimentação, o tanto que elas aproveitam daquele momento, né? O tanto que aquele momento é importante para elas é, trabalharem esse sensorial e de uma forma tão natural, né? Uhum. É, porque aí ele, imagina o tanto de, porque se a gente for pensar que a criança aprende o mundo pelos sentidos, né? O tanto de estímulos que o brócolis dá, que o carrinho de plástico não dá, né? Assim, o Além de brócolis tem poder comer. cheiro. É, o brócolis, né? Tem paladar, o brócolis É. tem texturas diferentes, né? Uhum. É muito interessante, assim, o brócolis faz barulhinhos, né? Se você pega É. na folhinha, se você pega em outra parte, né? Então, é uma coisa simples, o brócolis é ótimo, né? Sim. Assim, porque ele E traz um milhão de estímulos. Se a gente está falando de estímulos, né? Se é de estímulos é. que o bebê precisa, né? O brócolis é ótimo, né? E é fácil, né, de arrumar um brócolis. E tem uma coisa assim que me encanta muito, e isso acontece todo ano, que tem uma fase que eu acho que é entre assim, as crianças já conseguem andar. Então, de repente, no final da tarde, elas enxergam a lua no céu e elas mostram pra gente. Eu fico pensando assim, gente, de onde vem essa conexão, né? Assim, é, elas são capazes de, no meio de uma brincadeira, olhar pro céu, enxergar a lua e mostrar pra gente. Isso é muito. É uma coisa tão sutil, mas é tão bonita, né? É. E a lua é um assunto quase que, enfim, comum, né? Assim, nessa idade, né? Os meninos falam muito da lua, né? É. É lindo mesmo. Tanto que a gente traz música. É, é tão sensível, né? É demais. Assim. E tem uma coisa assim que eu acho importante colocar também, né? Que assim, o que que esses seres vão se tornar depois, né? Assim, nesses 3 primeiros anos, 2 primeiros anos que a gente fala de algo tão importante, tão exponencial, né? Então eu fico observando as crianças que passaram por essa fase e agora elas estão desse outro lado do portão, né? Uhum. Porque esse portão ele é pequeno, quando elas estão do lado de cá ainda pequenininho, elas sobem um degrauzinho para poder enxergar o que que acontece do lado de lá. É uma curiosidade imensa, né? E aí depois que elas vão pro lado de lá, eu fico, eu me coloco nesse lugar, sabe? Assim, como educadora, eu que vou colocar a mão na testa, assim, avistar aqueles meninos que hoje estão com 3, 4 anos, e eu fico vendo eles daquele outro lado da cerca, assim, crianças saudáveis, bochecha corada, interessada pelo mundo, se colocando como sujeito e continuando aprendendo a respeitar o lugar do outro, subindo, descendo escada, pulando de lá pra cá. E novamente, não porque é somente legal e divertido, né? A gente sabe que é muito legal e divertido, mas porque essa vai ser a base para esse desenvolvimento mental dela como um sujeito, um ser humano pleno, né? E aí a gente vê assim, nossa, valeu aquela aposta? Em todos aqueles ali, cada um da sua maneira, né? Cada um demonstra na sua própria singularidade. E tanto que é bonito, assim, a gente poder acompanhar isso. É, porque aí é essa aposta nesse emergir de um sujeito, né? E aí a É, gente vê é a que aposta que a eles gente fez no chegam, né? princípio, né? A gente fala, Sim. olha, basta acreditar, né? E tudo começou naquele vínculo afetivo que a gente criou. Esse sujeito confiou, ele se sentiu confiante para explorar, para desenvolver.
eu vou lembrando de umas É, coisas aqui. a, Tem uma coisa que eu acho que vale a pena também, assim, que as mães, quando elas chegam com aquelas crianças muito pequenas, né? Depois da adaptação, é, aliás, a adaptação acontece em conjunto, né? Não, não é só a criança, é a mãe, né? Quando a mãe se adapta, quando ela confia e entrega, aquele ser humano chega também. E quando ele tem aquele chorinho na hora de entrar na escola, né? Mas que logo passa, que ele encontra com aquele adulto de referência que ele confiou. Isso acontece lá dentro também, né? Assim, a gente tá com aquela. Ele tá com o adulto de referência, e aí, se esse adulto de referência precisa sair para pegar uma coisa, precisa ir ao banheiro, essa criança vai chorar também, uhum, aprendendo sobre ah, sobre a presença e a ausência. E a importância da gente contar para ele, né? Para aquele ser, olha, eu tô indo ali, mas eu vou voltar. Porque ele uhum, entende. A gente precisa acreditar que esse sujeito entende, né? Quando a gente fala a sim. verdade, ele entende. Sim. E é a base, né, para a criança entender até uma constância, né, assim, das coisas no mundo, né? Porque Uhum. imagina um mundo que se as coisas somem do seu campo de visão, você não sabe se elas vão retornar, né? Então, eu fico pensando que esse ir ao banheiro da educadora tem a ver com a mãe que foi embora e vem me buscar depois do Sim. jantar, né? Assim, essa mãe não vai desaparecer no buraco negro, né? Ela vai É. voltar para me buscar. E a criança precisa acreditar nisso, né? Assim, e essa presença e a ausência que a gente vai fazendo durante o dia, eu acho que vão dando ferramentas e vai dando material, né? Assim, psíquico mesmo para a criança Sim. entender essa mamãe que vai voltar no final do dia, né? Assim, Uhum. E é um trabalho então, diário, né? Não acontece em um dia. Não é uma mágica. não, é uma compreensão que demora, né? Assim, que ela Que a é, gente chega no tempo também, né? Porque hoje em dia a sim. gente é imediatista, né? E o tempo, assim, o que que é esse tempo? E esse tempo que a gente precisa dar para aquele bebê se desenvolver? É o tempo dele, né? Não existe o tempo igual o do outro, que tá ali com a mesma idade. Ele tem o próprio tempo e aquilo precisa ser respeitado, né? Sim, porque tem uma aposta que vai acontecer, Uhum. né? Assim, no tempo dele, No tempo. né? Isso é maravilhoso. E eu fico pensando que, né, a gente ficou conversando muito sobre essa tríade, né? Que a gente fala do cuidar, brincar e educar, né? Uhum. E como que esse adulto de referência ele tá ali para fazer esses três, para, né, estar nessas três instâncias, né, que se complementam no cuidado com os bebês, né? Você citou a troca de roupa e é maravilhoso, né? Quando você vai, porque eu sempre fico tentando me colocar no lugar da criança, claro que de uma maneira extremamente incompetente, mas eu acho que dá pra gente ter alguma ideia, assim. Mas eu falo, gente, imagina um ser que você não conhece, né? Tirando a sua fralda. Não deve ser É, bom mesmo. Deve ser desesperador, inclusive, né? Então, assim, você precisa que uma pessoa que você confie faça isso, né? E sim, daí a gente sai daquela escola, daquela creche assistencialista, que as coisas eram feitas em série, né? A quem troca fralda de 10, né? Assim, isso não isso. pode existir, né? A criança, ela cria a relação de afeto, ela entrega o próprio corpo para aquele adulto, né? Uhum. Ela entrega o que sai dos esfíncteres dela, inclusive para o adulto, né? Assim, Exatamente. que ela confia. E a gente precisa estar ali, né, com ela nesse momento, né? Eu Sim, acho que esse é um ponto fundamental que marca essa diferença do olhar, né? A partir da hora que você tem um olhar, que você tem um conhecimento sobre a criança pequena, você muda toda a estrutura da escola. E aí tem uma escola para bebês, né? E aí o bebê exatamente. cabe na escola, né? E Assim, precisa, né? Ele tem o precisa, direito, né? sim. E aí a gente na conversa também chegou num lugar que eu acho importante, né? Que é dessa
dessa complementaridade, né, que a escola faz com a família, Uhum. assim, né, e você começa falando, você começou sua fala falando disso e eu queria trazer isso agora no final, que assim, o bebê não é um ser que eu encaixo aqui, amarro no sling e saio com ele por aí, É, né? Ele é um é. sujeito, Ele é um assim, ele sujeito. não é minha bolsa, Uhum. né? E a gente não pode fazer isso com ele, a gente precisa postar que ele existe um sujeito, né? Sim. Porque me preocupa muito porque é adoecedor, inclusive, né? Algumas Uhum. crianças conseguem falar, ou eu não sou uma bolsa, né? E conseguem se manifestar de alguma maneira, não gostam do sling, Uhum. né? Enfim, acabam, mordem a mãe, né? Dão um basta nisso, É, mas outras não, né? E elas acabam adoecidas. Então, eu acho fundamental a gente dizer isso, né? Assim, o bebê sim. não é uma bolsa. Você não pode Uhum. sair com ele por aí fazendo as coisas da sua vida, né? Aham. Ele precisa de um lugar para ele, de uma situação, né? De um lugar propício para ele, que tenha coisas para ele, que pense nele, que tenha uma rotina para ele, que tenha pessoas preparadas para cuidar dele, né? Isso é fundamental, assim. Sim. E ele precisa dessa escuta ativa, né? Porque Sim. se a gente não estiver atento, a gente não escuta o que ele tá dizendo ou o que ele precisa, né? Então, assim, a gente abarca de todo esse conhecimento, né? Mas mais do que isso, é essa escuta ativa mesmo, que às vezes está até no silenciar e olhar, né, para aquela criança. A gente Muitas até, vezes, né? acho que sempre, né? Mas a gente comentou muito essa coisa assim também da escola família, que não existe direita e esquerda, né? É uma coisa só, porque a gente está ali unicamente por causa daquele sujeito, né? A gente quer apostar junto naquele sujeito. E, novamente, para que ele possa seguir o propósito dele, né? Maravilhoso, Maru. Eu queria te agradecer. Passou correndo, já acabou nosso É, tempo. Muito obrigada pela disponibilidade. Quinta-feira eu vou continuar essa conversa da criança na natureza com a Ju Sartorello. Então, quem estiver legal. disposto aí pode acompanhar, né? Muito obrigada, Obrigada a querida. você, Lê. E eu queria só finalizar com uma frase do Paulo Freire, que ele fala: Sim, ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. Então é isso, vamos cuidar da nossa maravilhoso. aldeia Vamos cuidar da nossa aldeia para que a gente juntos. possa voltar fortalecida aí para a meninada, né? Obrigada pelo Muito convite. obrigada. Um beijo. Quinta, tô aqui assistindo. Combinado. Vem, nos acompanhe, que a Ju tá, a conversa com ela vai ser super interessante. Gente, todas as conversas estão gravadas no canal do YouTube. Por favor, compartilhem, né? Eu vou brincar que a gente não tá ganhando dinheiro com isso, a gente tá defendendo a meninada mesmo, né? Tentando mudar alguns paradigmas da educação, aproveitando essa pandemia para tirar a poeira debaixo do tapete, para poder discutir assuntos às vezes indigestos, necessários, dar luz à educação infantil e trazer, dar voz para as nossas crianças, né? Porque a gente que escuta, né? Que se educa e que estuda para escutar as crianças, a gente precisa dar voz para elas, né? Isso. Então é isso. Vamos seguir aí juntos. Obrigada, pessoal. Obrigada a presença de todos. Obrigada, Maru, mais uma Obrigada, vez. Lê. Um beijo, boa Outra. Boa noite. noite.